E aí, meu povo, e aí, Nação Celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo, sempre te atualizando sobre tudo do nosso maior de Minas. Tá aí, Nação, essa é a capa de mais um vídeo, dia de jogo, né, Cruzeiro entrando em campo pela Copa Sul-Americana, mas o foco desse conteúdo é sobre algumas informações aí paralelas à partida de logo mais, tá? Tem bastante coisa pipocando, coisa importante que a gente precisa trazer para vocês, para deixá-los aí totalmente atualizado sobre o noticiário do Cruzeiro. Bom, antes de mais nada, encarecidamente, deixa aquele like humilde, nação. Meta de 500 likes. Conto com a sua ajuda, tá? Se inscreva também aqui no nosso canal, comenta e compartilhe o nosso conteúdo. Agradecer demais a vocês, né, para os novos inscritos que estão chegando e nos ajudando aí a alcançar, por exemplo, a marca de 62 mil inscritos. Muito obrigado. Vamos lá, nação, primeiro conteúdo, entrevista exclusiva com o Pedrinho Lourenço, tá? O Pedro foi para mais uma inauguração de uma loja dos supermercados BH, a Itatiaia conseguiu falar com ele e ele trouxe uma grande revelação sobre uma futura praça, né, de jogos do Cruzeiro quando o Mineirão não estiver disponível e o Cruzeiro, claro, for mandante. Bora ouvir? Aí da Rádio Itatiaia anuncia conosco. Pedro, foi até um questionamento que eu fiz na nossa emissora, porque tirando para o interior, região metropolitana, Ipatinga, região do Vale do Aço, que mais tem sócios torcedores. O Cruzeiro olhou para Uberlândia no último jogo contra o Vasco. Por que não teve um olhar especial também para o Vale do Aço, Pedro Lourenço, já que tem muitos sócios aqui? Olha, eu acho que você ouviu eu tive numa outra loja nossa aqui, que eu não sei o bairro, mas umas 2 horas atrás. Centro, e eles me indagaram sobre isso mesmo, né, para trazer o Cruzeiro aqui para Ipatinga. Então, eu já mandei olhar lá no nosso departamento, que está liberado para 22 mil torcedores. E eu vou ver os jogos que nós não podemos jogar no Mineirão, que tem show, que nós fomos mandante. Eu vou conversar lá com o nosso técnico, ver se a gente traz o menos um jogo daqui para Ipatinga, que vai ser muito importante para o nosso torcedor. E desde o dia que eu comprei um Cruzeiro, eu sempre falei e falo, né, que a minha ideia é, na medida do possível, trazer o Cruzeiro mais perto do seu torcedor, né? Ipatinga, nós temos uns 80% da população que é cruzeirense, com muito orgulho, né? Falo isso com muito orgulho. É tanto que nós abrimos uma loja aí, ela bombou, né? Ela parou a cidade aí, né? Então é muito importante e eu quero fazer de tudo para trazer um jogo aqui. Eu não sei ainda que o Mineirão não puder receber o Cruzeiro. Quero ver se eu trago o jogo aqui para Ipatinga. Exclusividade da Itatiaia. Então tá aí, nação, essa informação aí tá interessante, tá? É claro, né, tem jogos que não vai ter muito o que fazer, o Cruzeiro vai ter que buscar realmente um outro estádio. Não é o Cruzeiro tirando um jogo do Mineirão, que ele pode jogar lá e levando, né, para alguma outra praça, em partidas que o Mineirão não estiver disponível. Aí o Cruzeiro abriria a mão de repente jogar no Independência para jogar, por exemplo, em Uberlândia, como foi há 2 semanas contra o Vasco, ou por exemplo em Patingão. Você que mora na região, o que você acha da ideia? Curtiria? Imagino que sim, né? E você que não mora, comenta o que você acha, tá, nação? Eu vejo com bons olhos, tá? É claro que tem uma perca técnica considerável, mas fazer o quê? O Mineirão não estando disponível, o Independência já não é a casa do Cruzeiro, só em BH, mas já não é a casa do Cruzeiro. Talvez ali ir pra Ipatinga não seja tão mal ideia assim, na minha visão. Você comenta, deixa a sua opinião, beleza? Vamos lá, próxima notícia, nação. Essa aqui é interessante, importante, está bombando nas últimas horas do noticiário do Cruzeiro, redes sociais, né, grupos do WhatsApp, Face, Telegram, enfim. Uma possibilidade de troca do Cruzeiro com o Flamengo, envolvendo jogadores importantes. Vou trazer na tela para vocês a informação aqui com o Jorge Nicola, mas tem uma outra figura importante que confirmou a notícia, também vou trazer na tela para vocês, e aí a gente resenha sobre. Vamos lá. Hora de falar sobre o Cruzeiro de olho em 2 atacantes do Flamengo, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. O Luiz Araújo é um velho sonho do técnico Leonardo Jardim. Já o Matheus Gonçalves entrou como opção por agora, especialmente porque tem jogado pouco no Flamengo. Importante contar que essa informação foi divulgada pelo Flazoeiro, setorista do Rubro Negro, e confirmada para mim por uma pessoa importante da diretoria do Fla.
No último domingo, antes do confronto entre Flamengo e Cruzeiro no Mineirão, o Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, procurou o José Boto para afirmar que gostaria de contar com esses 2 jogadores. A ideia da Raposa é fazer trocas envolvendo os jogadores. Os nomes dos atletas do Cruzeiro não foram decididos e dependeriam também da vontade do Flamengo. Posso dizer que no começo do ano, quando o Cruzeiro tentou a contratação do Luiz Araújo, o atacante era inegociável. Talvez essa situação tenha mudado um pouquinho, o Luiz já não tem conseguido render da mesma maneira. Já o Matheus Gonçalves é alguém que pode sim deixar o clube, especialmente porque tem ganhado poucos minutos e seria peça importante no esquema do Cruzeiro para o segundo semestre. Só para completar em relação à Raposa, Cruzeiro que não confirma nem desmente negociações. A justificativa é de que o foco hoje está dentro de campo. Cruzeiro que entra em campo nessa quarta-feira para enfrentar o Muscruna no jogo da Sul-Americana, partida fora de casa, na altitude do Equador. Cruzeiro que não tem pontos na Sul e provavelmente vai poupar a maioria dos seus titulares de olho no Campeonato Brasileiro. Bom, nação, tá aí a informação, tá? Do Jorge Nicola. Deixa eu trazer uma outra tela para vocês aqui. Porque a fonte dessa notícia não é o Jorge Nicola, como vocês ouviram, né? É uma informação aí que ela partiu repercutindo de uma maneira considerável pelo Flazoeiro, tá? O cara tem simplesmente o maior canal, né, sobre o Flamengo, tirando o Flamengo. O cara tem um canal de mais de 2 milhões só sobre o Flamengo. É um cara gigantesco aí nas redes sociais e traz a informação, né? Dono do Cruzeiro quer 2 jogadores do Flamengo. Pedrinho Lourenço conversou com José Boto antes da partida contra o Cruzeiro e falou sobre o interesse em contratar Matheus Gonçalves e Luiz Araújo na próxima janela de transferências. A ideia do mandatário da equipe mineira é negociar uma troca por 2 jogadores do Cruzeiro, né, que não tiveram nomes revelados, mas é bem provável, né, Nação, que nessa conversa o Pedrinho tenha colocado alguns nomes na mesa. Vamos lá, tá, Nação? Primeira coisa que eu acho que é importante eu dizer, eu acho que é óbvio, né? Mas é importante eu sempre falar isso aqui, né? Isso aqui apenas é algo que é especulativo, mas mesmo sendo, né, o que a gente acredita verdade, é algo embrionário ainda. Vamos aguardar para ver o que pode ou não acontecer. O Cruzeiro chegou a negociar, como bem disse o Jorge Nicola, com o Luiz Araújo e a coisa não andou. Então, queria destacar isso que é importante, tá? O Cruzeiro e o Flamengo conseguindo avançar em nomes. Aí vinha a minha pergunta para vocês, importante: nomes que vocês acham que poderiam ser incluídos aí nessa negociação, levando em consideração o Matheus Gonçalves, meia jovem, com muito potencial, mas com pouco espaço esse ano. Ele, para muitos flamenguistas, é o reserva imediato do Arrascaeta. Deveria ser, na prática, o reserva imediato do Arrascaeta, mas o Felipe Luiz não tem praticamente usado o garoto, que tem um potencial gigantesco. Já o Luiz Araújo, um cara mais tarimbado, mais rodado, já tem mais protagonismo, né, com a camisa do Flamengo, chegou a ser o principal jogador em determinado momento. No início da temporada do Flamengo, teve uma queda, mas é um jogador ainda muito importante para o Flamengo. Então, assim, pensem em nomes que dariam troca. Não adianta a gente falar aqui qualquer jogador, falar, sei lá, o nome que eu vou trazer para vocês que deve sair do Cruzeiro daqui a pouco, Lautaro Dias. Não é 6 por meia dúzia, né? A gente está falando de uma compensação muito diferente, né? Um Luiz Araújo para o Lautaro Dias, infelizmente, pô. Então pensem em nomes aí, tá? Eu trouxe um nome já na capa para vocês, que é o Wallace, que é inclusive o jogador que o Flamengo demonstrou interesse em várias janelas de transferências nos últimos 2, 3 anos. Será que não daria uma troca legal aí? O Wallace mais um? O que vocês acham? Comenta se vocês acham que seria interessante e qual seria esse mais um, né? Mas fato é, o Wallace é um jogador que tem mercado. Muitos clubes grandes do futebol brasileiro, se você colocar ali na mesa, vai se agradar com toda certeza. Comissões técnicas desses clubes, com certeza vão se agradar, tá? E nem sei se é o caso do Wallace aí, de cravarmos, né, que de repente no futebol brasileiro não vai conseguir voltar a jogar bem. Eu tenho a teoria de que quando ele for para um outro clube ele vai arrebentar, tá? Quem sabe não dá para salvá-lo no Cruzeiro mesmo, né? Isso não acontecendo em outro clube, eu acho que ele pode render bastante. Mas comenta, deixa a sua opinião aí sobre esse assunto e nomes, é importante. E para finalizar o vídeo, né, como já antecipei, Lautaro Dias, Nação. Informação do Globo Esporte, deve ser um jogador negociado agora na janela que vai se abrir no meio de junho.
O Globo Esporte destaca, né, que na janela de transferências agora no meio do ano, o Cruzeiro vai ter ali alguma saída de jogadores, tá? Visando um elenco mais enxuto e a possibilidade do Leonardo Jardim trabalhar com mais jovens, mais jogadores da base. E o Lautaro Dias é um dos jogadores que pode sair. Informação do GE, replicada pelo Cruzeirense Arrogantes, e eu tô trazendo aqui pra vocês. E aí opina também, nação, né, a sua visão sobre o Lautaro Dias, se é um jogador que dá pra manter pensando em elenco, em ser utilizado em partidas, né, eventuais na temporada, ou se já deu mesmo e você também pensaria em uma saída do atacante, beleza? Tá aí, nação? Comenta, deixa bastante a sua visão sobre os fatos trazidos aqui nesse vídeo. Fiquem com Deus, até a próxima, eu fui e tchau!